Olá, boa tarde. No Best of Turismo e Lazer de hoje voltamos a falar do Lisboa Restaurant Week, já no 5º ano de existência. Continuamos pelo mundo da gastronomia e em Montemor o Velho pode dar um salto ao Festival da Lampreia. Nos destaques do turismo sugerimos literatura em viagem com o Festival Internacional de Literatura organizado pela Câmara Municipal de Matosinhos. E como estamos em abril, aproveite os fins de semana no Castelo de São Jorge. Saiba ainda tudo sobre a doçaria conventual em Porto Alegre. Contamos para nos falar de todos estes temas com a presença em estúdio de Rita Serrabulho, da Yugo. Olá Rita, bem-vinda. Olá Catarina. Vamos viajar pelo mundo da gastronomia nestes primeiros minutos do Best Of Lisboa Restaurant Week na 5ª edição. Exatamente. É um evento que tem vindo a marcar terreno e a marcar. Nas primeiras 2 edições não chegou a muita gente. Hoje, na 5ª, como já aconteceu de resto na 4ª, não tenho a menor dúvida que vai voltar a ser um sucesso. Para quem ainda não conhece, que já não devem ser muitas das pessoas, só para relembrar, este é um evento que engloba normalmente cerca de 40 restaurantes de topo. Estamos a falar, neste caso, dos 40, talvez prováveis melhores restaurantes da cidade de Lisboa. É um evento que também já ocorre no Porto e ocorre no Algarve, já tem estas 3 edições. Dado o enorme sucesso em Lisboa e também no Porto, tem corrido bastante bem e é uma oportunidade para poder, enfim, apreciar, degustar, ter uma experiência gastronómica nos melhores restaurantes com emendas dos melhores chefes portugueses e não só, dos melhores chefes de cada um destes restaurantes, por preços acessíveis. Muitíssimo acessíveis. Estamos a falar... Há menus próprios para este festival, se é que lhe podemos chamar assim, para esta semana da gastronomia em Lisboa? Cada restaurante oferece o menu que bem entender. Normalmente tem à disposição para este evento... tem que ter sempre uma entrada, eu ia começar ao contrário, tem que ter sempre uma entrada disponível, um prato principal, uma sobremesa e depois o café penso que já é facultativo. Mas é normal haver mais do que uma opção para escolher? Normalmente existe mais do que uma opção. Eu estive ontem a navegar um pouco pelas emendas dos vários restaurantes. Este ano pareceu-me que os restaurantes estão a dar apenas, ou em maioria, uma opção e não as 2 opções enquanto prato principal. Até esta edição eu tinha sempre a sensação que a pessoa ia e podia escolher 2 pratos diferentes. Desta vez, pode ter sido uma coincidência, eu não naveguei pelos 40 restaurantes, mas tive a sensação que a oferta passa mais apenas por uma opção. Mas não quero estar aqui a induzir em erro, pode não ser assim. Mas voltando um pouco àquilo que é o conceito do Restaurant Week, neste caso da Lisboa Restaurant Week, portanto, estamos a falar de uma emenda que custa 19 euros mais um. Porquê? Porque em cada refeição esse 1 euro normalmente reverte a favor de uma associação. À escolha de solidariedade, à escolha dos restaurantes? Precisamente, à escolha da organização do evento. Este ano as associações vão ser a Associação Mulher de Vermelho, pelo esforço na prevenção das doenças cardiovasculares, e também a Caritas. Portanto, são as 2 associações que vão usufruir do sucesso desta iniciativa. Quem quiser participar neste Restaurant Week em Lisboa tem de consultar o site, pode telefonar para lá. Como é que funciona em termos de marcações? Eu sugeria consultar o site, que felizmente este ano atempadamente já tem os restaurantes que aderiram ao evento disponíveis. Eu posso adiantar que é o Lisboa, até porque não é um site muito fácil, lisboa-restaurantweek.com. É este o site. Lá encontrarão todas as emendas dos restaurantes, aqueles que já têm disponíveis, porque nem todos os restaurantes ainda têm as emendas disponíveis, mas pelo menos toda a lista de restaurantes que aderiram ao evento, e depois basta entrar e tem todos os contactos, o mapa de localização, tem toda a informação neste site. É aproveitar até dia 9 de abril. Começou ontem e vai até ao dia 9 de abril. Já agora, só para terem uma ideia, portanto, falamos de facto dos restaurantes topo da cidade. Eu tirei, só para se ter uma ideia do tipo de refeição que se pode ter, eu tirei a título de exemplo e aleatoriamente, por exemplo, do restaurante de Varanda do Ritz, que é um hotel
todos sabemos, de topo, 5 estrelas de Lisboa, e que tem um restaurante ótimo também. Só para ficares com uma ideia, Catarina, tem uma entrada de risoto à aquarelo com pato confite. Prato principal tem uma opção, lá está, de bacalhau cozido lentamente, com puré de batata rato, azeite de limão, couve braseada com balsâmico branco. Muito gourmet. Muito gourmet. E uma sobremesa que passa por um carpaccio de ananás e hortelã, macarrão de coco, gelado de Malibu e crocante de ananás. Tem também incluído o café. E, portanto, basicamente é este o conceito. Eu queria só referir que esta edição, ou que este evento começou com a ideia de um chefe em Lisboa que, de facto, queria levar ao mais comum dos residentes a possibilidade de apreciarem as suas iguarias, e esta foi a forma que ele encontrou, não desvalorizando aquilo que é um restaurante gourmet e o preço que tem normalmente este tipo de restaurantes, para que isso não fosse desvalorizado, teve a ideia de associar isto a uma responsabilidade social, portanto, com um É um cartão mais, de visita para quem quiser depois visitar estes restaurantes, fica assim já a conhecer o espaço e a gastronomia. Reserva obrigatória, Catarina. Exato, para não corrermos o risco de já estar esgotado. Rita, continuando pela gastronomia, temos o Festival da Lampreia em Montemor o Velho. O que é que podemos provar aqui, Lampreia? Certamente de várias maneiras. A Lampreia, ao contrário do que se pode pensar, não está assim tão distante desta primeira conversa que tivemos, até porque Montemor o Velho já engloba neste festival, normalmente, já põe os mais reconhecidos chefes portugueses a trabalhar a lampreia e o arroz carolino, que é muito próprio também daquela zona. Portanto, não vamos falar aqui seguramente de dois temas muito diferentes. Primeiro, que são as duas gastronomias, e depois, de facto, porque a lampreia também já é gourmet. Bom, em todo o caso, quando se fala em lampreia, normalmente encontramos sempre dois tipos de opiniões. As pessoas que adoram e que correm o mundo para encontrar o melhor restaurante e abril, precisamente, para encontrar o melhor lampreia, ou o melhor arroz de lampreia, ou a melhor forma, enfim, das várias formas de comer a lampreia. E os que fazem caretas ou que não gostam, normalmente é um prato que se detesta ou que se adora. Esta conversa, obviamente, faz sentido para quem adora a lampreia e este festival também. Só por curiosidade, as mixinas e as lampreias são peixes que fazem parte de uma categoria de peixes que são os ciclóstomos. E porquê é que só se come nesta altura? Precisamente porque os ciclóstomos desovam nas águas doces entre janeiro e abril. E só nesta altura é que é possível apanhá-los. Precisamente. Que é permitida a sua pesca. E, portanto, é só nesta altura que a lampreia chega à mesa dos restaurantes. Daí o facto de ser tão apreciada também por não ser tão disponível. Talvez, porque não? O fruto proibido é o mais sempre o mais apetecido. Portanto, pode ser uma das razões. Vai decorrer, portanto, de hoje até 10 de abril, portanto, sensivelmente uma semana, um pouco mais, esta nona edição do Festival da Arroz e da Lampreia de Montemor o Velho. Na emenda constarão alguns pratos típicos, não só do arroz de lampreia, mas o arroz de cabidela, o sarrabulho, o arroz de pato e o arroz doce são algumas dos pratos principais das atrações gourmets deste festival. E como eu te estava a referir, mais uma vez os chefes vão promover a criatividade e a ousadia de tentar fazer alguns pratos mais originais, tendo como base estes dois principais ingredientes, portanto o arroz e a lampreia. Para os mais golosos, e quem não gosta, por exemplo, de lampreia e quer acompanhar, tem estas alternativas que eu referi, e tem também alguns doces conventuais, ou o famoso pastel de Tentugal, a queijada de Pereira e as cobiçadas pinhas doces de Montemor, também bastante conhecidas. Portanto, é mais do que um festival de lampreia, é um festival de gastronomia para quem gosta de comer bem. E é o último shot, portanto, é a última oportunidade, porque a seguir acabou-se a época da lampreia. Acaba-se a época da lampreia e depois só para o ano. Há que aproveitar então nesta próxima semana, já a partir de hoje. Rita, vamos para os destaques do turismo. Falamos de literatura em viagem, uma iniciativa original, mas que já se faz também noutros locais que não cá em Portugal. Precisamente. Esta edição, a 6ª edição, vai decorrer na Biblioteca Municipal de Flor Bela Espanca e, enfim, tem como objetivo juntar
não só escritores, mas amantes de literatura de viagem. Vai ter algumas iniciativas, nomeadamente mesas redondas, workshops, lançamentos de livros, exposições de fotografias, tudo obviamente muito ligado às viagens e, portanto, ao tema. Vai ter também a presença de meia centena de escritores, não só portugueses. Vai haver também um encontro de escritores oriundos eu posso adiantar alguns, de Angola, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Espanha, Estados Unidos, Marrocos, Tunísia, Uruguai e por aí fora. Portanto, é seguramente talvez um dos encontros mais internacionais que já foi feito nesta edição de Literatura em Viagens e, portanto, o que faz algum sentido. Porque, vejamos, literatura de viagens é precisamente isso. Um conceito internacional, não é? É um conceito internacional e é, no fundo, uma reflexão sobre experiências multiculturais, precisamente. Até nós próprios, para quem não escreve sobre viagens, mas para quem viaja ou quem gosta de viajar, o que nos faz viajar é precisamente isso, é podermos conhecer culturas locais, sejam quais forem as variáveis, que nos permitam estar em contacto. Daí o ser bom viajar, não é? Para trocar experiências. Para trocar experiências. No fundo, viajar é isso mesmo. Mesmo que seja para uma praia, há de ser para uma praia provavelmente diferente da nossa. E daquelas que estamos habituados a conhecer, exatamente. Por exemplo, quando eu falo em praias... É uma viagem, é uma forma de descobrir, não é? Precisamente, e de sairmos e retirarmos um bocadinho do nosso cotidiano. E esse é o encanto de viajar, seja para quem escreve sobre elas, que é o caso, seja para qualquer pessoa. Rita, temos ainda tempo para falar nos sábados, agora no mês de Abril, no Castelo de São Jorge. O que é que o Castelo de São Jorge prepara? Prepara algumas iniciativas aos sábados e aos domingos, aos sábados mais culturais, aos domingos mais focada em eventos mais focados nas famílias. Vão fazer, enfim, um conjunto enorme de atividades. Eles já fizeram isto ano passado, correu bem, é uma forma diferente de viver a cidade num espaço diferente e, ao mesmo tempo, fazer uma série de atividades que passam pela música, pelo teatro, pela dança, por visitas, e a entrada por no jogos. Castelo é livre nesta época, nestes dias de semana? A entrada é livre, mas, de qualquer forma, convém fazer uma pré-inscrição neste tipo de atividades, principalmente em algumas delas. www.casteldesonjorge.pt E encontramos lá todas as atividades. Os horários e todas as atividades que estão disponíveis já a partir do próximo fim de semana. Rita, temos tempo apenas para fazer uma pequena referência à doçaria conventual em Porto Alegre, que vai estar em destaque durante 3 dias. Este fim de semana também. O que é que podemos provar? Todos os doces da região. Porto Alegre, enfim, é riquíssimo em todos os doces conventuais. Eles vão estar lá todos, com a ajuda de uma senhora que ficou com as receitas dos muitos conventos, chama da zona dos 7 conventos, que por aí estão, a Dona Judite, que fez e muito bem. Eu há pouco tempo tive a oportunidade de ver uma reportagem sobre ela, que passou muito bem às escolas de turismo da região, as receitas que estavam guardadas a 7 chaves. E estas receitas não podem estar guardadas a 7 chaves, devem ser passadas para que nós, não industrializadas, mas para que nós, hoje, as nossas gerações tenham acesso a elas, precisamente. Obrigada, Rita, pelas tuas sugestões. Ficam então aqui as sugestões do Best of Turismo e Lazer. Já sabe, nós voltamos na próxima segunda-feira com mais novidades do mundo automóvel. Até lá, tenha um excelente fim de semana.